Olá, turma. Quero falar com vocês sobre o material que eu mandei. O material tem os símbolos matemáticos. A ideia aqui, pessoal, é que vocês lembrem, né, dos símbolos. Alguns vocês já conhecem, alguns vocês não viram ainda. A gente vai falar com certeza, tá? Adição, subtração, multiplicação, alguns ainda trabalham com X, outros já trabalham com ponto. Qualquer uma das duas representações correta. Divisão, alguns trabalham só com 2 pontos, outros ainda com o aprendido lá nos anos iniciais. Né? Parênteses, colchetes, chaves. N representa o conjunto dos números naturais. Sinal de igual, que vocês já conhecem. Sinal de diferente é o sinal de igual traço. Né? Maior que, ele fica aberto à esquerda, e menor que, ele está aberto à direita. Tá? São símbolos que a gente vai trabalhar bastante e é importante lembrá-los. Tá? Então, lembrando um pouquinho, na verdade, o que vem a ser o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é representado, então, por N, como eu já mostrei lá, e ele é demonstrado nesse formato. N é o símbolo que mostra, é o nome dele, né? É a letra que representa naturais. A gente sempre coloca dentro de chaves e os números estão aqui. O que são esses números naturais? Nada mais do que os números que vocês já conhecem. Começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso são números naturais. O nome desses tipos de números é naturais, tá? Como a gente sabe que os números eles são infinitos, a gente sempre representa dentro de chaves o conjunto. A gente não vai trabalhar com isso, mas é importante que vocês já saibam. E como ele não tem fim, ele continua depois do 9, a gente termina com reticências, para dizer que continua, tá? Isso é só um conhecimento geral com relação aos conjuntos, mas é importante saber que os números naturais são representados pela letra N, tá? Sempre que demonstramos os números que compõem um conjunto dentro de chaves, demonstramos os números que compõem um conjunto dentro das chaves, que eu acabei de explicar. E as reticências indicam, então, que a sequência é infinita, que ela continua, né? Ela tem um segmento, tá? Então, aqui era só isso que eu queria que vocês vissem. E aqui, o que é mais importante nesse momento? Números naturais em uma reta numérica. Observem aqui comigo, ó. Isso é uma régua, né? Uma régua que vocês conhecem, ela é a melhor opção de demonstração de uma reta numérica, tá? Ela sempre começa no 0 e vai aumentando, né? 1, 2, 3. Percebam, e isso é muito importante, quando eu falo em reta numérica, o intervalo entre os números, ó, o espaço entre o 0 e o 1 precisa ser igual. Isso é uma reta numérica, respeitando o intervalo entre o 0 e o 1. O 1 e o 2 e o 3, percebam que é o mesmo espaço. Cada centímetro da régua tem exatamente, olha ali, ó, 10 milímetros, né? Isso? Então, percebam que é importante entender que existe essa mesma distância entre o 0 e o 1 e o 1 e o 2. A distância é igual, o espaço o intervalo é o mesmo, tá? E aí, para lembrar, a partir daqui a gente recapitula o que a gente já viu nos anos iniciais. Números consecutivos são 2 ou mais números seguidos. Então, 0, 1, 2, 3, 4 são consecutivos, é um atrás do outro, né? Consecutivos são números seguidos. Antecessor é o número que vem imediatamente antes. Então, considerando 3 como referência, o antecessor de 3 é o 2. Considerando 5 como referência, 4 é o antecessor, tá? E o sucessor, o número que vem logo depois, imediatamente depois. O sucessor de 5 é 6, o sucessor de 3 é 4,
essa é uma ideia importante que vocês precisam lembrar. Vocês sabem, é só uma lembrança, tá? Seguindo então, aqui eu quero revisar com vocês as operações matemáticas. Vocês já conhecem, vocês já viram elas, né? Todos vocês, e eu só vou recapitular. Por quê? Porque na sequência eu quero explicar outra operação, tá? Adição, vocês já conhecem. O que eu tenho aqui, ó? 12 mais 15 é igual a 27. Percebam que neste formato aqui eu estou demonstrando na posição horizontal. E aqui, armando a conta, como vocês gostam de fazer, seria então na posição vertical, tá? Mas o que eu quero mostrar com isso? Que se eu dispor 12 mais 15, um do ladinho do outro, e colocar 27, o resultado é o mesmo, né? Eu só estou mudando a posição. Às vezes, usando neste formato aqui, se torna mais organizado de vocês enxergarem uma conta, tá? Mas o resultado é o mesmo, tá? Agora, o que eu quero que vocês lembrem? Quem é quem aqui, né? Numa conta de adição, os números que eu estou adicionando, que eu estou fazendo a operação de adição, se chamam parcela, e o resultado, então, é a soma ou total das parcelas, tá? Na subtração, de novo, eu demonstrei na forma aqui, na posição, né, horizontal e vertical. De novo, o resultado é o mesmo, eu só mudo a posição, é só uma forma diferente de representar. Quando a gente trabalha expressões numéricas com mais cálculos junto, é interessante usar nesse formato de horizontal, tá, gente? É bem interessante porque vocês conseguem organizar melhor o cálculo. Quando vocês fazem esse cálculo com a conta armada, eu sugiro que vocês passem a usar como um rascunho. Não precisa mais armar a conta. Faz no rascunho a forma armada e vão representando nesse formato que fica mais fácil de vocês entenderem, fica mais organizado, colocando um cálculo embaixo do outro, tá? E aqui, então, para identificar as partes, na subtração, o número maior aqui, no caso, é o minuendo. O número que eu estou tirando do minuendo é o subtraindo. E o resultado é resto ou diferença, tá? A gente não vai cobrar esses nomes, essas nomenclaturas, tá? Mas é importante saber porque às vezes num problema matemático eu falo qual é a diferença entre, aí a gente já liga a ideia de subtração. Qual é a soma, ou qual o total de, né? Então, esses termos que a gente chama aqui, eles nos levam normalmente nos problemas matemáticos, às vezes vocês erram porque esquecem essas informações. Eu gostaria, inclusive, que vocês tivessem isso no caderno bem destacado, esse conteúdo, é bem importante. Seguindo aqui, então, uma informação importante. A adição é a operação inversa da subtração. Como assim? Quando vocês aprenderam adição e subtração, provavelmente a professora deve ter ensinado para vocês a fazer a prova real, que é para descobrir se está correto um cálculo. Por exemplo, aqui em cima, ó, 12 mais 15 é igual a 27, tá? Eu tenho o resultado 27. Se eu pegar o 27 e subtrair 15, eu tenho a parcela adicionada a 15, que resultou nos 27, tá? O mesmo vai acontecer aqui na subtração. Eu também faço um processo para a prova real. O resultado é 17. 17 mais 15 vai resultar no 32, que é o nosso minuendo, tá? O que eu quero que vocês entendam? Que quando eu tenho uma adição, é a subtração que me leva à prova real. Quando eu tenho a subtração, é a adição que me leva à prova real. Ou seja, as operações inversas, adição é a operação inversa da subtração e subtração é a operação inversa de adição. Importante esta percepção, pessoal.
Seguindo aqui com a multiplicação, então. A multiplicação, eu coloquei aqui o exemplo. 15 vezes 13, que resulta em 195. Se eu armar a conta, eu vou fazer por partes. Ó, como é que funciona isso? Eu vou fazer 15 vezes 3, que resulta em 45. E lembrando que no 13 a gente tem 10 e 3, né? 10 mais 3 dá 13. Então, desmembrando isso, eu posso fazer 15 vezes 10 é 150. Somando os dois resultados, 15 vezes 3 deu 45 e 15 vezes 10, que aqui tem um 10, né? Então, deu 150. Somando tudo, nos leva ao 195. Então, é o mesmo cálculo que eu tinha com o mesmo resultado. O que muda é que aqui eu fiz a conta armada e cheguei ao resultado que eu coloquei ali. Importante, as partes que a gente multiplica são chamadas de fatores. Então, 15 e 13 são fatores. 45 e 150 a gente chama de produto parcial. É o produto, quando eu desmembrei o 13 e multipliquei por 15, eu decompus o 13. 13 é 10 mais 3. Se eu multiplicar 10 vezes 15 e 3 vezes 15, eu somo os resultados e vai levar ao 195. Então, o produto parcial é um nome que dá para essas partes da multiplicação. E, por fim, então, o produto. Na divisão, nós temos aqui ela também, ó. Aqui eu coloquei na horizontal e aqui eu fiz a conta armada. Se eu fizer o cálculo detalhado, eu chego aos 22. O resultado é o mesmo. Aqui seria praticamente aquele cálculo feito de cabeça ou quando vocês fazem esse processo num rascunho, tá? De novo, sugiro neste formato, por quê? Porque quando a gente está com expressões numéricas, que tem vários cálculos, organizar horizontalmente facilita a compreensão de vocês. E identificando as partes, então, da divisão, aqui 110 é o dividendo, o 5, que é quem está dividindo, é o divisor, o 22 é, então, o quociente, que nada mais é que o resultado da divisão. E, por fim, o resto, quando é diferente de zero, é resto, né? Lembrando, produto é o resultado da multiplicação e o quociente é o resultado da divisão. São palavras que a gente usa na matemática e é importante vocês lembrarem, tá? E, mais uma vez, multiplicação é a operação inversa da divisão, da mesma forma que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Como assim? Se eu fiz 15 vezes 13, que deu 195, se eu pegar o 195 e dividir por 13, vai dar 15. Se eu pegar o 195 e dividir por 15, vai resultar em 13. Perceberam? Que é a operação inversa, porque na multiplicação eu uso a divisão como operação para a prova real, para confirmar que o cálculo está correto, tá? Na divisão é a mesma coisa, eu dividi 110 dividido por 5, e resulta em 22. Se eu multiplicar 22 por 5, eu preciso chegar à resposta 110, tá? Então, seriam as operações inversas. Gente, aqui era só para revisar isso, tá? Na próxima aula, nós vamos falar de potenciação. E eu não sei como vai ficar, mas eu quero explicar isso pessoalmente para vocês. Mas se não, eu faço um vídeo separado só da potenciação, porque é um conteúdo novo e é importante a gente ver. Certo, gente? Um abraço então para todos. Por hoje era isso e até a próxima aula.